Tcharam. Olá, povo do meu bem-querer. Estamos aqui entrando para receber o meu caro amigo Regis Freitas. Participar. Convidando. Olá, quem foi que já entrou aqui? Tarará. Oh, Rosane Garcia Soares, tudo bom? Estamos aguardando aqui o Regis. Cadê o meu caro amigo Regis? Hoje, 14 de outubro, Instituto Abra a Palavra. Olá, sou fã. Aline Cântia, tudo bom? Quanta saudade de você, querida. E cadê o Chicó? Tá certo? E as crianças, né? Diga ao Chicó que eu canto a música do bicarbonato de sódio sempre que eu esqueço de usar desodorante. Ai, que maravilha. Deixa eu ver aqui o Regis. Parará. Oi, Julinha, Júlia Barros. Precisamos marcar aqui o nosso convida. Já convidei o Almir, quero falar com você. Já convidei a Mara. Vou combinar aqui uma data. Denise Freitas. Tudo bom, Denise? Ai, cadê o Regis? Ah, tá aqui o Regis mandou a solicitação. Pronto! Regis, tu tá deitado, eu vou me deitar também. Peraí. Tô deitado? Pronto, agora já ficou bom. Vou levantar. Agora tu ficou deitado, ou tu ficou levantado. Pronto, estamos bem assim. Ou não? Pronto, atenção.
Olha aí, rapaz. E, Que cara, maravilha. Isso é uma covardia, rapaz, eu ficar assim do teu lado, porque eu fico. É... Não, eu não fico mais feio, não, eu fico mais bonito. Tá não, certo. é porque eu tô com um efeito na câmera. É, rapaz, É, tá mais magro, você tá bem mais magro. Olha só, nós estamos aqui com uma presença, né, de pessoas lindas, né? Temos aqui o pessoal do Abra Palavra, lá de Minas, tá certo? Lá de Minas Gerais, a Aline Kantia, e a Abra Palavra é formada pela Aline Kantia e pelo Chicó. Estiveram conosco na Bienal do livro, tá certo? legal. E aí a Denise, a, a Rosane, né? A Júlia Barros, eu não Essa aqui é a sei mais. Larissa, viu? A Oi? Kátia aqui é a Larissa. A Larissa tá onde? A Larissa agora tá morando só. Pois é, eu tô querendo. Independente, alugou uma casa. Foi? Que maravilha. Parabéns, Larissa. Você está certíssimo. Ilustradora, agora ilustradora, artista. Larissa agora está morando só. Pois é. Agora o pessoal está informando aqui que está nos ventos deitado. É só deitar se estiver vendo no celular. Eu levanto fácil. Pronto, eu também vou ficar assim, porque pelo menos a gente fica mais acomodado. Tá tudo ótimo, ó. A Denise está dizendo que tá tudo ótimo. Ela não disse isso quando eu perguntei, quando estava só eu. Viu? Tá certo? Sim, cara, tudo Ó, bem. a Júlia tá cumprimentando aqui a, a Aline, tá certo? Olha só. Deixei um recado aqui para a Aline, para dizer que o Chicó tem uma música que fala sobre o CC, né? Que usa o bicarbonato de sódio, né, para tirar o cheiro do CC. Nossa, Então, aí o bicarbonato de sódio, que ódio. Então, toda vez que eu, né, sinto algum anúncio, isso eu me lembro dessa música, esse rockzão pesado. Tá certo? Vamos começar a nossa live, meu amigo. vamos sim. Agora, eu tô assim, pensando, tipo, meu Deus do céu, como é que eu vou apresentar o Regis Freitas, esse cara que faz tanto, é um homem de 7 instrumentos, mas tem uma coisa comum para quem não conhece o Regis. O Regis, desde sempre, desde quando eu ouvi, desde quando eu o vi a primeira vez, ele estava agregado, né, a um computador, Isso. né, e mexendo com as tecnologias e sempre atualizadíssimo nessas questões todas. Eu perguntei a ele, disse, Regis, como é que eu te apresento? E ele me mandou um recado, né, assim, eu vou ler o recado que tu me deixa, para facilitar o trabalho. Cara, Eu perguntei assim, tipo, você é isso, eu te apresentaria isso, como aquilo e tudo. Ele tem formação em administrador, né, em administração. E ele respondeu assim, hoje não sei mais, amigo. Palavras dele. Acredito que administrador é uma coisa que sempre serei. Né? A única constância que utilize tudo. Eu quero fazer uma ressalva aqui. Não é a única constância que você utilize tudo. É uma que talvez seja quando a serviço da tecnologia. Que a tecnologia
é você, né? Aí ele me informou que está trabalhando, trabalha como design, a gente já trabalhou junto em editora, né? E já fizemos trabalhos editoriais juntos, e ele como o design, né? Ele é professor lá da escola Espaço Vida, coordena também o marketing lá, né? Gerente de mídias digitais. Olha só, quando eu digo que esse cara é ramificado, trabalha em rede, né? Assim, gerente de mídias digitais para uma startup em Portugal, né? E promove aqui umas insurgências, né, sociais, palavras minhas, as insurgências, como co-organizador da Perifa Geek. Queremos saber, né, como é que é? É geek mesmo? É geek? Geek, né? E administrador do board game, do board game livre, né? Então, assim, e ultimamente eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Regis em várias ações, uma das quais que eu acho assim, extremamente relevante foi quando eu fui convidado para fazer a consultoria e assessoria do programa Alfabetização na Idade Certa do Estado do Ceará, Alfabetização na Idade Certa, o PAIC, né? Junto à Secretaria de Educação do Ceará, e especificamente para a área de literatura e formação de leitores. Eu costumava dizer que essa literatura e formação de leitores são uma área que são duas, né? A de formação de leitores e a de literatura. E na formação de leitores, eu tenho cá comigo que eu combato aquelas histórias das oficinas que eu costumo identificá-las como que usa a tática do traficante, né? Que o traficante dá uma dose, né? Oferta uma dosezinha de capacitação, né? No caso de uma formação, oficinas de reciclagem para o professor e tudo, e o professor vai, se encanta muito e aplica isso na sala de aula uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e depois se cansa, e depois vem uma outra oficina e renova essa ideia e tudo e tal. Eu disse, olha, por que não trabalhar com formação? Né? E formação, para mim, é você implantar no espírito da pessoa a capacidade e as informações, os conhecimentos necessários, né? Trabalhar nelas esse potencial para que elas sejam criativas. Tá? Então, assim, formação é isso. A gente capacitar as pessoas e aprender com elas, né, a ser criativos e criarem conteúdos e tudo. Meu sonho... Nessa época foi quando você me convidou, né? Eu era blogueiro do Sedentário Imperativo. Sim. Né? Na época ele era um dos 10 maiores blogs em língua portuguesa. Né? Nós tínhamos 10 colunistas, né? Éramos uma equipe de 4 pessoas e 10 colunistas. E muito conceituado pela quantidade de visualização, pela época, que era uma coisa nova, né? Então, estava saindo. E aí você veio me falar desse projeto do PAIC, que era os clubes de leitura. Aí você me falou que não acreditava nessa história de capacitação e coisas que devia ter uma sensibilização, uma formação para formar clubes de leitura por todo o estado, né? Aí Isso. eu, escutando, eu disse assim, Kelson, eu não consigo, eu acho muito interessante, realmente, mas eu não consigo enxergar uma rede sem a ligação da rede, né? Sem a ligação dos pontos da rede. Então, é interessante que cada um desses clubes que você vai formar,
pudesse criar um ponto digital, né? No caso, um blog, para que eles pudessem divulgar, mostrar que livros, que ações estão sendo feitas, para que o outro da cidade vizinha possa ver e possa compartilhar experiências, né? E ele possa também fazer ações em conjunto, tipo, um grupo de clubes se organizar para fazer um livro só, ou um momento só e tal. E aí foi quando você me convidou para fazer parte, não foi, desse projeto? Justamente entrando com essa parte de cultura digital na época. Uhum. Então, o nome da formação que a gente criou foi Formação para Mediadores, para Professores Mediadores de Clube de Leitura do PAIC. Aí, inicialmente, 600 profissionais, 600 professores para serem atendidos. Vinham aqui para Fortaleza e a gente trabalhava... Aí, um abraço do Sérgio. Oi? Entrou mais uma pessoa, isso. O Chico Araújo, né? Uhum. Aí a gente fez assim, eu disse, puxa vida, essas pessoas vão para os seus lugares, vão ficar apartados, cada um no seu lugar, sem saber como é que está fazendo, e sem estar juntos. Aí foi a ideia que eu tive, eu vou chamar o Regis, que é um cara, né? Eu disse, quando eu coloquei isso para você, aí você me veio com essa proposta. Disse, não, vamos fazer aqui uma rede de blogs, né? Ligar o Clube de Leituras do PAIC, o blog mãe, e depois vinha Clube de Leitura /Aiuaba, /Fortim, o nome das 185 cidades de Fortaleza, cada um com o seu blog que seria alimentado. Nos deparamos com uma realidade, isso em 2008, né? Nos deparamos com a realidade do analfabetismo digital, né? Da grande maioria dos profissionais com quem a gente estava trabalhando, e eu disse, não, vamos fazer um letramento digital. E esse camarada aqui, eu disse, Regis, como é que a gente faz? O Regis juntou um time extremamente, né? E o pessoal com uma prática, né? Vamos ter o mais pragmático possível, né, para que a gente domine essas ferramentas. E foram trabalhados podcasts, videocasts, técnica de entrevista, filmar, talk show, né? Tudo isso nas redes. E Regis, me perdoe, essa realidade pandêmica, né? O que a pandemia nos trouxe aqui, e exigindo dos profissionais a utilização das redes sociais, eu me deparei aqui, eu disse, puxa vida, olha o que nós estávamos fazendo em 2008, né, junto aos professores da rede pública do estado do Ceará, com essa capacitação, com todos os recursos que eles estão utilizando agora, né? E aquela época ainda muito precária. E a discussão tecnológica, né? Naquela época, internet, velocidade padrão, o top era 1 mega, 5 megas, a gente vê o pessoal vendendo 200 megas de velocidade, e a gente fazendo isso, né? Por aí. Aí, por que eu estou falando tudo isso daqui? É para destacar a importância do trabalho deste rapaz aí, deste camarada que eu estou vendo que está magérrimo, né? Que com um aspecto extremamente saudável, nos deu um susto tremendo, né, amigo? Você foi abraçado pelo Covid-19, passou poucas e boas, né? Estivemos aqui diariamente em prece, que era o que nos restava fazer, né? E quando eu conseguia falar com você puxando o ar, aquela voz e tudo, eu digo, vamos lá, né?
E graças a Deus eu estou vendo aqui que você está até ficou melhor, Foi, perdeu porque todo o depois eu tive uma puxão de orelha muito grande, eu comecei a cuidar mais da saúde, que eu estava meio descuidado e tudo, né? Denise me dando força para isso, né? e com recém-papai também, né? A neném, aí preocupado com isso, e aí voltei a cuidar mais da saúde. Mas assim, eu acho que um dos problemas da Covid teve a ver também com talvez a obesidade que eu estava na época, né? Então, foi tentar me livrar disso aí, porque eu sei lá se a gente pega de novo. Tá certo. Já tomou as 2 vacinas? Já deu certo. Tudo Salve. bem. Pois, amigo, eu queria. Tem uma outra coisa que eu queria que você contasse aqui, da importância das conexões. O nosso tema de hoje, links e laços, Uhum. o vai e vem nas, da, da, das redes entre o digital e o analógico, né? Isso. Né? Mas eu queria que você falasse o seguinte: você, quando tinha o sedentário, que era um dos top 10 do mundo, né? Eu creio que ficou algum tempo de primeiro blog mais visitado do mundo em língua portuguesa, e entre os top 10 do mundo, né? Entre os línguas, e que você tinha uma equipe, né? Tinha sócios, e só ganharam um prêmio e foram receber na Espanha, e Foi. era, e era você aqui em Fortaleza, mas outros 5 pessoas espalhadas pelo Brasil, e não se conheciam pessoalmente, né? E foram se conhecer pessoalmente, né? Na Espanha, quando foram receber o prêmio. Conta essa história aí. Aí eu acho que é um dos temas, né, que quando a gente conversou para como é que a gente ia começar a direcionar essa conversa, que é o seguinte: como a gente começou muito cedo, a gente fez parte da vanguarda das redes sociais aqui no país, estava tendo a bandeira muito desse tipo de relação que antigamente era pessoal, e com a internet estava possibilitando contatos com pessoas e profissionais e laços de amizade, Uhum. onde a distância não era uma barreira, né? Então, esse Sim. era o boom, era a novidade. Essa a gente achava que seria o direcionamento, né, das relações. Eu tinha 3 sócios, eles moravam em Cuiabá. Eu tinha Sim. 10 colunistas entre Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e tudo. E a gente nunca havia se encontrado. É tanto que eu dava consultoria em empresas aqui, porque as pessoas chegavam para mim, né, o finado grande Demócrito, né, me chamou lá para o jornal O Povo, e ele dizia: Regis, eu preciso de você aqui, porque conversar com a minha equipe, porque eu tenho uma equipe dentro de uma sala e eles não estão conseguindo, eles não conseguem trabalhar junto e tem falha de comunicação. Você está me dizendo que trabalham sem nunca ter encontrado a sua equipe, e os blogs têm mais visita do que os blogs do Jornal O Povo, né? Mesmo com todo o dinheiro e recursos que ele investiu. Então, assim, era esse que iria seguir o caminho. E eu não digo até que esse caminho não continua sendo seguido. As novas gerações, as pessoas que vão entrando, se deparam com essa realidade. Eu estou aqui a gente está aqui com a Larissa, minha filha, né? Uhum. O Lorenzo entrou aí, saudade também do sedentário, até eu tenho. E aí a Larissa conheceu o namorado dela, vou falar até de relação, de intimidade, conheceu esse mês. E eles já namoravam, eu acho que há uns 3 anos. E ela aprendeu a falar inglês, criou um círculo de amizade fora, né, do país, e esse namorado dela não é do país, não é do que, é dos Estados Unidos.
E aí eles namoram há 3 anos sem se encontrar e se conheceram agora pela primeira vez. Então, assim, isso era uma coisa que a gente, na época, pensava assim, poxa, vai chegar a esse momento, né? Então, era um vislumbre de que se dizia que estava perdendo as ligações, mas quem estava dentro da área, na vanguarda, dependia muito, não, a gente está criando pontes, certo? Sem perder o que a gente tem presencial. Então, é por isso que eu bato muito essa relação. Só que a gente agora, na maturidade que nós temos hoje, o que é que eu enxergo? Por isso que eu boto das relações, o novo conceito de relação. Nós sempre imaginamos que iríamos ganhar, nossos braços iriam perder a limitação física, a gente ia poder se esticar e chegar em qualquer momento, em qualquer local, né? Sem perder de vista o que você tem, seus amigos, as suas relações e tudo. E a gente viu que com o decorrer da revolução digital, de comunicação, de mídias sociais, com cada vez a gente fazendo mais coisas e tendo menos tempo, foi se abrindo mão das relações pessoais, abrindo mão do que se tinha em prol da comunicação digital. Dessa conexão, né? Essa conexão, porque ela ficou muito rápida. Você quer falar com seu amigo, você puxa o celular e já manda mensagem, você não precisa ir lá na casa dele. E aí as pessoas acabaram começando a se desligar. Isso. E a pandemia foi um golpe muito grande, porque as pessoas perceberam que elas isoladas, né? E com esse contato digital facilitando o contato, começaram a sentir um vazio. Eu fui um desses, muitos dos meus amigos me relataram a mesma coisa. E esse vazio que ficava, poxa, mas eu não estou falando com as pessoas, né? Não estou continuando com contato, mas você acabou perdendo os vínculos, desligando, nesse caso, obrigatoriamente. Na pandemia, forçou quem tem um pouco de juízo, um pouco de consciência, sabia que isso era necessário, mas ele apenas acelerou um processo que já estava sendo feito. Que era o que as pessoas estavam abrindo mão das suas relações físicas, participar de um sarau, participar assistir uma peça de teatro, no cinema, em prol a ficar no Netflix ou alguma coisa assim, né? E eu acho que nunca a gente sentiu tanto falta do outro quanto nesse período de pandemia. Porque você passou a não fazer isso por opção. Você passou a se isolar porque era obrigatório. Você sabia que estava se arriscando se não seguisse isso. E nesse momento está tendo agora o que a gente chama de um resgate desse contato, dessa ligação. É tanto que hoje a gente fala assim, eu tenho uma frase que eu ouvi, muito engraçada, que diz assim, olha, ligar para outra pessoa é sinal de amor, porque hoje ninguém liga. Pois é. Não, se ela liga é porque você ama muito essa pessoa. Porque você está parando uma parte do seu tempo, do seu dia, para falar com essa pessoa, aguardar o tempo que seja necessário para que ela lhe responda. É diferente do WhatsApp. Você manda uma mensagem, quando puder, você escuta, né? Você tá? Assim, e hoje, embora eu ainda trabalhe com mídias digitais, eu faço o Orenise colocou aqui, as pessoas estão acessíveis, mas estão longe ao mesmo tempo. Isso. Nada substitui a presença física do outro. Eu mando um beijo pro meu irmão. A gente sempre se reunia. Eu falo isso com a emoção aflorando assim, do coração e os olhos transpirando. Já que você falou de transpiração dos olhos, a Larissa, ela fez aqui, disse assim, o melhor pai do mundo começa assim, né? Você é um paizão, né?
e super companheiro, e, e eu sou testemunha disso. Olha, o Regis, essas relações que você tem feito referência, né? Então, esse Convida eu criei em março de 2020 para, né, ocupar o espaço da ausência do contato entre as pessoas, da falta de diálogo, para que a gente pudesse, né, estabelecer uma conexão, interação e ter um papo, né, com terceiros, com o terceiro ouvinte. Nós estamos batendo papo aqui e temos aqui uma plateia, né, primorosa a nos ouvir e vai ficar registrado e muitas pessoas vão poder nos ouvir. E a gente está conversando aqui da importância da conexão para nos manter em contato, mas também ela não substitui de forma alguma a relação, os laços, né, do contato pessoal, que é tão importante, é tão inerente a nós. O tema dessa nossa live é links e laços, o digital e o analógico no vai e vem das conexões, tá? Então, conexão é uma necessidade fundamental do ser humano, assim como o ar, assim como a água, assim como o alimento. O homem sozinho, ele pira da batatinha e doido. Ou então, num bom cearês, o caba fica peidado da cabeça, né? O cara não fica bem. Então, as conexões são fundamentais. Agora, o meio digital abduzindo completamente uma pessoa também não é saudável. Isso. E hoje também a pessoa negar totalmente o universo digital também não é saudável. Como é que você tem lidado e como é que você tem visto isso? Como é que você tem trabalhado isso? Como é que você tem transformado isso no teu dia a dia profissional e relacional dentro da relação social mais ampla? Legal, legal. Como eu estava te falando, a gente imaginava, nós já tínhamos o contato físico, os grupos, as conexões físicas, né, os amigos, a família e tudo. Então, como a gente estava na vanguarda, qual era a nossa ideia? Isso eu coloquei como uma missão, como uma coisa que eu acreditava, né? Fazer com que as pessoas aumentassem as suas conexões, alcançassem outros públicos, outras pessoas, outras ideias, pudessem ter outras realidades, né? Então, eu comecei a fazer o quê? Trabalhar com ONGs, trabalhar com eventos, onde eu levava cultura digital às pessoas, né? Eu me colocava como analista de cultura digital. Então, a gente dava oficina para as pessoas criarem blogs, criarem YouTube, se comunicarem. A gente fazia parte fazia aqui o desencontro, fazer vários encontros visando isso. Hoje, a realidade que eu vejo é outra. Ficou muito fácil essa conexão digital. Então, eu foquei todos os meus esforços profissionais e assim, de ação, né, como ativismo, de resgatar o contato próximo, entendeu? O contato pessoal. Então, hoje eu trabalho com jogos de tabuleiro. Sim. Com ações no BNB, com ações no Perifageek, realizando encontros que, infelizmente, pararam de acontecer por causa da pandemia, né, do isolamento.
Por causa da responsabilidade com a saúde. Isso seria a descrição ideal. No Cuca, a própria Bienal, né, sempre coloca espaço para o RPG e o board game, mas aí a ação é justamente essa, é pegar essas pessoas que acabam jogando só via celular, essa ideia de que uma família se divertindo em casa o filho jogando no computador, um outro filho jogando Free Fire no celular, o pai assistindo Netflix no sofá e a mãe vendo um tutorial e aprendendo alguma coisa no celular dela. Essa tinha virado o símbolo de uma família em casa, no domingo à tarde. Então, com esse resgate do jogo de tabuleiro que eu tento Todo trazer, mundo ali, um do lado do outro, mas cada qual no seu universozinho digital distinto e distante. então, a história do jogo de tabuleiro que a gente coloca é geralmente pegar essas pessoas, né, e botar todos numa mesa, brincando, se divertindo, conversando num ambiente onde todo mundo está nas mesmas regras. Então, você não tem a hierarquia tão presente do pai, da mãe, do filho e tal. Todos estão na mesma regra, todos estão na brincadeira, todos estão se divertindo. Você convida o amigo, você convida um amigo de trabalho, um familiar. Então, a história dos jogos de tabuleiro, embora eu continue, que aí é onde eu prego, você tem que aproveitar o melhor de todos os mundos. O que a gente tenta fazer é que não se esqueça um mundo em prol do outro, porque o ser humano precisa disso para se completar, né? Então, a história do jogo, do tabuleiro, do RPG, do clube de leitura, é isso, né? É você ter a troca ou a presença do outro, criar relação. A gente trabalha na escola, eu estou trabalhando na escola agora dando aula de jogos e raciocínio lógico. Então, eu não trabalho jogos educativos, eu não trabalho... Até hoje, o que é que a gente vê numa escola? Aqueles jogos de madeira que ensinam tabuada, ou ensinam alfabeto, ensinam e tal. Então, os meus jogos é para trabalhar, que eu trabalho na escola, é para trabalhar habilidade de socialização, de negociação, de interação, de percepção, né? Então, o outro que está presente. De inferência, né, sobre determinada situação, você levantar hipóteses e tudo para buscar a solução daquilo, né? E isso de forma partilhada, de uma forma colaborativa. Então, assim, esse jogo está proporcionando, né, o raciocínio e o compartilhar desse raciocínio, a organização do pensamento para poder, né, negociar uma determinada situação. E isso também, isso ao mesmo tempo, né, alimenta os afetos. Sim, sim. Né? Isso Deixa eu te dar só um exemplo. Uma das aulas, eu trabalho com um jogo que ele é uma espécie de jogo da velha, só que mais avançado. Ele tem 3 níveis de tamanho, as peças. Então, uma peça cobre a outra e você também pode mover uma peça já jogada. Então, isso aumenta as probabilidades do jogo de forma que ele nunca dá empate. É improvável ele dar empate, diferente do jogo da velha, que é velho. Então, eu ensino os alunos a história disso, falo sobre probabilidade, ensino eles a criar esse jogo, utilizando botões, tampas de garrafa e tampas de Nescafé. Né? Então, e depois eles jogam e a gente faz um pequeno torneio, e eu fiz isso com uma turma. Quando eu fui fazer na outra semana, em outra turma, aí eu perguntei quem conhecia esse jogo, e aí uma menina levantou a mão. Aí é mesmo, você conhece da onde? Porque não é um jogo tão comum. Ela disse, meu irmão montou lá em casa, ele é da outra turma. Jogou eu, minha mãe, meu pai, minha avó, e jogou várias partidas. Certo? Então,
é diferente de eu dar uma tarefa de casa para esse garoto. Entendeu? E aí ele vai sentar e tentar resolver, ou a mãe vai dizer, menina e tal. Eu levei uma coisa que ele colocou em casa e se divertiu. E depois eu fiquei sabendo que outros fizeram isso, montaram. Mas esse foi legal que a menina já sabia, já conhecia, e disse que a família toda estava jogando. Então, e jogando, interagindo um com o outro, né? Então, é isso, eu senti um dos objetivos conquistados. Ele é contagiante, portanto, né? E mobilizador. Eu queria te perguntar, eu queria fazer aqui você falou assim da questão do clube de leitura, né? Você, desde 2006, desde 2004, 2006, a Bienal Internacional do Livro dedica um espaço para a juventude. A Cleudine Aragão foi quem deu start nessa história. E quando foi em 2012, né, na Bienal Internacional do Livro do Ceará, o espaço da juventude foi... Porque ele ficava restrito a umas ações do RPG, do cosplay, né? E em 2012, salvo engano, ou 2014... De número, de ano. Oi? Eu sou horrível de lembrar o número exato mas aí nós te convidamos para fazer o espaço da juventude, né? A Juventude Fantástica, o espaço temático da Bienal Internacional do Livro, dedicada especificamente à juventude. Porque a gente viu que tinha, assim, inclusive um grupo que ficava assim, na Bienal Internacional do Livro tem o setor infantil, a Aline Kantia esteve lá com o Chicó, encantando, né? E tinha uma turma entre 10, 12 anos, 14 anos, que nem era da juventude e nem era da infância. E esse povo ficava meio no limbo. E a gente criou uma programação específica para isso, você criou uma programação específica para isso, além da juventude. Queria que você falasse especificamente desse espaço da juventude que depois cresceu em 2014, em 2017 também teve uma participação fundamental, né? E sempre com você ali fazendo a curadoria e agitando, né, o tempo todo. Como foi que quem você trouxe, o que foi que aconteceu, que é para a gente começar a linkar esse nosso papo de clube de leitura, de literatura, tecnologia e os jogos. Bem, tá certo? Pois é. Foi em 2012, na verdade era justamente isso. Existia o espaço infanto-juvenil, certo? Uhum. E com a Cleudene começou a surgir a programação juvenil, com convidados, né, voltados para esse público. Mas o espaço ainda era o infanto-juvenil. E aí, quando eu fui convidado, eu pleiteei, e justamente era essa a minha bandeira lá, que fosse criado o espaço infantil e o juvenil totalmente diferente, porque em outro espaço. Porque quando eles subissem, né, você está falando do adolescente até o jovem adulto. Então, o jovem adulto, eu estou falando de 35 anos, 30 anos, 35 anos. Então, quando ele chegava, que subia, que via as crianças brincando, o circo, aquele negócio chamativo, era bonito e atraente. Mas, para o nicho dele, para a tribo, né, eles olhavam e diziam, isso aqui não é o meu local, não é meu lugar. Então, eu sempre falei, né, então, vamos criar um lugar que quando eles cheguem lá, eles digam, aqui eu me enxergo nesse local. Aqui eu encontro os livros que eu gosto de ler fantasia.
Eu gosto de ler ficção científica. Eu gosto de ler suspense. Eu gosto de assistir séries. Existem livros com temáticas de séries e tem as séries que têm de temática de livro. Essa barreira já não é mais excludente, né? E sim complementar. Então, eu tenho videogames que trabalham em história. Então, o próprio cosplay, onde eles fazem toda uma cultura de análise de personagens para criar aquilo ali. Então, a ideia foi que criar um espaço, não só uma programação, mas unir a programação com o espaço, que eles pudessem dizer: esse evento é meu, a Bienal do Livro também é minha. Não é do meu pai que fica lá, da minha mãe, que gosta de acompanhar o lançamento dos livros. Não é do meu irmãozinho e da minha irmãzinha que vai publicar. Eu também tenho um espaço lá. Então, eu comecei a trazer, né, personagens e autores, né, como o Caldela, como o Marcelo Deodébio, como o André Bianco, autoras como a Luciana Pimenta, sabe, várias pessoas que para esse público jovem, que eles não tinham tanto espaço aqui. E aí, nesse ano, eu fui curador, sendo responsável por toda essa programação juvenil. Nas outras 2 bienais, eu fui coordenador, então já estou na Bienal, acho que uns 3 bienais. Mas, apesar do título ter mudado, a minha função de coordenador continuou sendo pensar o público, né, e pensar os convidados. Outra coisa foi que, desde a primeira Bienal, a gente começou a trazer a periferia para dentro da Bienal. A primeira eu convidei o Felipe Rima, que é um rapper aqui local. Ele fez uma batalha de MCs e trouxe literatura marginal para dentro da Bienal. Então, o primeiro ponto da Bienal para esse tipo de pessoas. A ideia até então... A tua voz está ficando um tanto quanto metálica. Tá Deixa eu ver aqui. Aqui o ventilador. Tá melhor? Pode falar. Então, assim, a gente trouxe a periferia era tão distante da Bienal, ou a Bienal era tão distante da periferia, e a gente tentava colocar a Bienal fora da Bienal, para que essas pessoas pudessem também aproveitar esse evento cultural. Só que quando a gente começou a trazer a literatura marginal, os saraus, os grupos da periferia para dentro da Bienal, eles começaram a vir também e se sentir parte disso. Então, na outra Bienal, a gente pôde colocar o Viva a Palavra, pôde colocar vários grupos, né? E quando, nessa última, então, que aí já entrou o Thales também como coordenador, que é uma pessoa que vem dos saraus, né? Então, abriu ainda mais espaço. Então, a gente abriu literatura, a gente abriu literatura fantástica, né? Sempre foi um dos pontos. Foi a leitura as escritoras adolescentes, que também não tinham muito espaço, e a periferia. Foi esse o trabalho que a gente fez, sempre também trazendo o pessoal do board game para dentro disso, trazendo o RPG, trabalhando oficinas de criação de histórias de RPG, né? A gente sempre trabalhou. Então, é isso. Hoje, quando tem uma Bienal, o público jovem já sabe que ali tem uma área para ele, ali tem um espaço com programação que vai interessar. Engraçado destacar. Eu queria que você falasse do Board Games e do Perifa Geek, tá? Mas antes, assim, vou dar até uma dica aí para se o pessoal já não usa, que está sendo assim uma profusão de oficinas de escrita criativa e tudo. Eu só me lembro, quando se fala de oficina de escrita criativa, eu só me lembro
do cenário do quintal da livraria Feira do Livro, né, da Milene de Flores, que tinha o quintal, e que todo sábado a galera do RPG, né, se encontrava lá. Do RPG, com o Dimitri. Né, com o Dimitri. E ela. E, e, às vezes a gente estava reunido lá na livraria e eu via o pessoal lá vivendo aqueles personagens, né, se levantavam, gritavam e tudo. E eu disse, meu Deus do céu, aquilo ali, eles estão constituindo uma narrativa, né, de uma história que nem eles sabem onde é que vai dar, porque está a possibilidade dos jogos, do jogo, vai criando alternativas e enredos, né, uma trajetória de um determinado herói, né, que de repente tem que virar um antagonista da história de outro que está se cruzando ali. Então, assim, tem novelas, romances sendo construídos ali, né, nesse universo do RPG, e que, de repente, estava lá habitando, de uma forma extremamente criativa, o espaço da juventude na Bienal Internacional do Livro. Até colocar assim o RPG, o Cadorno Pérez, que está aqui assistindo a gente, ele botou que RPG é vida. O Cadorno, como é que está aí? O Cadorno é lá de Amontada, né? E que faz um trabalho também dos jogos de tabuleiro do RPG. Né? É um entusiasta também. É um entusiasta, assim, ele está escrevendo aqui, RPG é vida, né? E é um leitor tremendo, né? Excelente, faz resenhas fantásticas, né? Tá certo? Um abraço grande, seja muito bem-vindo. Eu vou falar uma ponta assim de RPG, quem não conhece, né? Porque o RPG, a tradução não literal, não descreve o que é que ele é para a nossa língua. Role playing games, jogos de rolagem de dados, é muito pouco para o que é um RPG. É muito pouco. Então, a tradução hoje aceitada, né, ele é um jogo de interpretação de papéis. Sim. Isso que você está dizendo, que vê as pessoas, né, se sentindo. Então, a tradução hoje aceita, não literal, ele é um jogo de interpretação de papéis. Então, você tem um mestre que, para ele criar uma história, ele tem que conhecer o universo. Então, ele tem que ter livros e livros sobre esse universo. Ele vai usar essa mecânica para criar a história. Os jogadores têm que conhecer o universo que trabalham para saber as possibilidades que eles têm. E cada um tem que interpretar o personagem. Então, se o meu personagem é um bárbaro, eu tenho que agir como um bárbaro. Eu não posso ser aquele que dá a ideia de solução. Assim como é esperado do mago dar uma solução. Né? Então, assim, se eu sou um personagem que ele é caótico, eu não posso querer a paz. Assim como o ordeiro, eu não posso... Então, ele tem uma interpretação de papéis. As histórias são criadas. Um grande escritor de fantasia nacional, que é o Leonel Caldela. O Grupo Jovem Nerd também, agora que lançou um livro que eu acho que chegou nos 2 milhões de reais no Catarse. Esses livros, essas histórias, são escritas tendo como tema um jogo uma partida de RPG. Certo? O Caldela, ele tinha um grupo de RPG, eles gravavam e tomavam nota do jogo, e depois ele criava um livro baseado na história do RPG, do Tormenta, no caso. Então, as histórias eram tão complexas que você cria uma história para jogar, e essa história se enriquece de tal forma que ela vira um compêndio, né, um livro. E aí a gente faz esse lançamento semanal. Então, os jogos, olha só o quanto envolve aí. Pesquisa, porque se eu quero estar no jogo e permanecer nele, se eu sou um bárbaro, eu tenho que pesquisar sobre isso,
né? Eu via a meninada chegando lá com mapa mundi da época tal, né? E que eles iam buscando argumento para isso, né? Então, olha, um universo fantástico. E no meu juízo aqui, que não é muito normal, eu já fiquei pensando assim, de criar personagens para um RPG, tá certo? Mas que personagens seriam esses? Ora, se eu vejo, por exemplo, se eu vou ali para o Conjunto Palmeiras, a história do Conjunto Palmeiras é fantástica. Merece estar, assim, ser um moto, né? O motivo de um RPG, que se pesquisem, que se criem personagens, que se criem circunstâncias para que se modifiquem uma realidade, né, X. Eu posso criar essas realidades. Nesse sentido aqui, amigo, eu queria que você me fala para um leigo aqui que eu não entendo nada disso, né? Que do Perifa Geek. Perifa Geek, né? Que eu já ia dizer Perifa Game, mas o Border Games, né? Fala dessas duas ações, né? Como é que os jogos entram aí? Como é que a literatura entra aí? Né? Como é que os quadrinhos, que outras artes integradas estão aí nesse universo? O Board Game Livre é um grupo de jogadores de tabuleiro aqui de Fortaleza. Hoje a gente tem cerca de 150 membros nesse grupo. Quantos? 150. Certo. 150 membros, né? Um grupo do WhatsApp. E a gente já realizou algumas ações antes da pandemia, um evento grande que a gente fez no Vila das Artes. Também fiz no CUCA e no BNB, e aí a gente sempre diz assim, olha, vamos organizar um evento com esse propósito e tal, e aí as pessoas vão se oferecendo e surgir. Então, é um ponto onde as pessoas podem se organizar para tomar essas ações. E das ações que a gente fez parte foi o Perifa Geek. Inclusive, quando a gente fez o evento no Vila das Artes, nós pedimos arrecadação de livros. E a gente juntou livros suficientes para criar a biblioteca comunitária lá perto do Mundo Bim ali. Dendê. Não é Dendê, Itapajé. Itaperi. Itaperi, pronto. Aí a gente doou todos para a associação, né, para criar a biblioteca comunitária de Itaperi. E a maioria dos livros eram livros justamente de literatura da juventude, que geralmente esse grupo tem essa média de idade, né? Então foi uma doação muito grande. Só esse evento foi suficiente para montar a biblioteca. E um dos eventos que surgiram que a gente foi apoiar foi o Perifa Geek, que acontece nas periferias, é organizado lá no Curió, né, na biblioteca do Curió. E a gente viu, quem é que está disposto a ajudar, e do mesmo jeito, forma um grupo e foi todo mundo para lá. E aí, a partir daí, como eu acabo tomando a frente dessas coisas, acabei virando um apoiador, né, co-organizador também desse Perifa Geek. Então, é um evento onde a gente tem videogame, a gente tem leitura, a gente tem jogos, a gente tem quadrinhos, a gente tem várias coisas desse universo geek, né? A gente antigamente chamava nerd, mas o geek ele é mais complexo que isso. A gente quer trabalhar com tecnologia também lá nesse Perifa. Ele está acontecendo eventos de ensaio no último domingo de cada mês. E em novembro vai ser o último domingo de novembro vai ser o Perifa Geek mesmo, um evento completo que eu estou ajudando aí a organizar também. Certo. Eu vi que está agendado aí para o dia 24 de outubro, salvo engano. Mas são os eventos menores. Está acontecendo no final de cada mês. O grande é no final de novembro, no último domingo de novembro.
no final de novembro, né? Regis, eu que, assim, o nosso tema aqui, links e laços, o digital e o analógico no vai e vem das conexões. Eu queria que você falasse especificamente, né, esclarecesse para nós, assim, já como uma síntese de tudo que foi falado aqui, né, links e laços, o digital e o analógico no vai e vem das conexões. Pronto. Essa, eu acho que é o que eu estou tentando colocar, né, desde o começo. Quando eu falo em laços, da importância dos laços, essa ligação que eu digo, que a gente, quando começou a surgir os primeiros laços analógicos ou digitais, muita gente entrou de cabeça nessa cultura, então, e acabou perdendo os laços analógicos, as pessoas, os contatos, a visita na casa do amigo, o telefonema e tal, porque você acaba se dedicando a um determinado. Então, foi uma determinada facilidade, né? Tudo isso aqui é mais fácil. E aí, quantas vezes hoje eu posso dizer, eu sei que alguns aqui, como são ligados à área da cultura, não acontece tanto, mas é difícil você poder dizer assim, quarta-feira à tarde eu vou na casa do meu amigo. Sexta-feira à noite eu vou visitar o meu amigo. A gente vai jogar lá, a gente vai tomar um churrasco, beber, conversar. Acaba que as pessoas se encontram só em eventos, né? Só nesse tipo de situação. Então, quando eu falo dos laços digitais e analógicos, é esse tempo que a gente tem que investir para não esquecer o que é importante e dar importância ao que é. Então, é utilizar os laços digitais para que você nunca perca, nem se desligue totalmente das pessoas que você tem contato, você gosta, que você está apta por elas, mas poder tirar um tempo para isso, dar um tempo para curtir. Eu falo disso como uma luta diária minha. Eu não falo dizendo que eu consigo fazer isso. Eu não faço isso, eu não consigo. Isso é uma luta, né? Eu tento reservar alguns dias no mês para que eu possa ir para casa de alguns amigos para jogar de tabuleiro, né? Para poder se encontrar, que é uma coisa em comum. Eventos eu faço muito, eventos onde lá eu jogo, eu ensino jogos de tabuleiro, eu estou indo até uma agora, lá no Rio Mar, mas eu tentar como fruição, como diversão, é uma luta, é uma coisa que eu não quero perder, é uma coisa que eu tinha deixado para lá, e a Covid, né, o fato de ter ficado internado me fez repensar isso, conversar com a minha esposa, e tudo, e a gente tenta manter agora esse tipo de ligação, por mais que eu faça agora, sei lá, minha filha disse que quando eu tenho tempo livre eu arranjo outro emprego, porque eu já tenho 4. Aí eu digo, minha filha, eu vou tentar mais um tempo livre aqui, mas pai, quando você tem um tempo livre você arranja outro emprego? Mas eu acho que 4 está de bom tamanho, agora ainda vai sobrar tempo aí para ela, para mim, para minha esposa, para meus amigos. Certo. Então, assim, o links e laços, o digital e o analógico, no vai e vem das conexões. Não se perder nas conexões. Não se perder. Agora, o ideal, né, porque, assim, eu não consigo conceber um ser humano, uma existência que não esteja em potencial estado criativo. Isso. Né? E, assim, um desafio sempre é a gente conseguir fundir o que, aparentemente, o que todos afirmam serem coisas absolutamente distintas. O digital e o analógico, conforme você, né, nos traduziu aqui. E eu vejo, por exemplo, o universo que é um universo extremamente imerso nesse universo digital, né? Extremamente a expressão do universo digital, mas também a expressão do universo leitor,
né, do universo criativo de quadrinhos, né, que trabalha com jogos, com as tecnologias e tudo, e com os rappers, né, com a poesia, né, com as batalhas de rima, com esses saraus, É a todos que têm integração dos dois mundos. essa integração, essa síntese aí. Eu vi que uma manifestação dessa lá da eu acho que em São Paulo, que o pessoal está transformando os rappers, né, em super-heróis de histórias que eles estão criando dentro da realidade deles. Né? Porque o pessoal que faz rap, o pessoal do hip-hop, a poesia são crônicas da sua realidade. Né? Então, eles fazem esse registro de sua realidade e numa profusão extremamente criativa desses encontros, estão virando histórias e quadrinhos, estão virando jogos. A partir desse contexto narrativo. Né? E isso promove a leitura, promove o encontro, promove, né, mais trabalho para nós que somos mediadores da leitura. Um grato trabalho. Tá certo? Então, assim, por aqui você tem algum exemplo, né, para a gente encerrar? Já passamos de 8 minutos. Eu tenho já que pegar minha filha aqui, eu estou de olho no relógio aqui. Pois é. Então, assim, fazendo as suas considerações finais, meu amigo, eu queria que você... A Lidiane está se despedindo, mandando um beijo, que ela vai trabalhar lá na escola. Suas considerações finais. Isso. Na verdade, em nenhum momento eu falo de você perder o digital, e sim, como você falou, as coisas são sempre integradas. Quando a gente vê a Batalha do Rapper, hoje eu posso fazer um evento onde um rapper em Fortaleza faz uma batalha com um rapper lá nos Estados Unidos. Mas isso não significa que esse rapper não participe de ações locais com as pessoas com quem ele tem contato. Eu digo isso porque a gente vê até pelo exemplo de manifestações. Fica muito fácil dar minha opinião pela internet, que eu sou contra um determinado grupo político ou alguma ação. Fica muito fácil pela internet. Então, quando eu digo assim, então vamos nos reunir para fazer uma ação conjunta física, aí já tem uma certa dificuldade. E essas dificuldades têm que ser enfrentadas para que não se perca esse movimento pessoal. Você não deixe de ser uma pessoa relacionada a esse link, esses laços, para você ter um ponto digital. Certo? Você tem que utilizar a ferramenta digital para se construir, enriquecer. Como você disse, para o rapper virar uma história, ele virar um livro, ele ser publicado, ele ser tal. Mas tudo isso tem que andar junto. E o meu trabalho hoje é esse. Porque as pessoas estão esquecendo desse segundo ponto. E como a gente diz, o analógico e o digital tem que andar junto. Tem que ser um vai e vem. Tem que ser as ondas. Você não pode perder nem o digital. Você não pode perder o pessoal, o analógico. É uma coisa para andar junto. É uma coisa para caminhar e crescer. Eles são um dos trabalhos que eu tenho hoje, que eu gosto de levar. Que bom, meu irmão. Então, quero agradecer. Você vai ter um compromisso, você vai buscar a Denise? Agora eu tenho que buscar a Milena. A Milena, a Milena está com quantos anos? 2, 3? 2 anos e 8 meses. Vai fazer 2 anos e 9 meses agora. E ela gosta de jogar que jogo? Por enquanto, ela joga de pega-pega, de esconde. Ela gosta de brincar com as peças dos meus jogos. Muito bem. Sobretudo então ela está criando os próprios jogos dela ainda. Viu? Então, olha, meu irmão, muito obrigado. Você foi extremamente esclarecedor nessa questão das possibilidades e na reafirmação de que não existe nada mais tecnológico, mais avançado do que o abraço não virtual.
o abraço em presença, né? O abraço e que existe essa troca de afeto. E eu estou com saudade de você na Muito. minha casa, com seu monte de jogo de tabuleiro, a gente colocar em cima da mesa e se divertir e jogar e conversar e se confraternizar em presença, né, pessoalmente, e imaginar um mundo novo que não seja o do admirável mundo novo, que seja um mundo mais justo, socialmente mais afetivo e extremamente promissor para as gerações que nós estamos preparando. Né? Muito obrigado. Muito bonito. Eu quero agradecer esse convite. Sinto muita falta de você, da nossa conversa. Tomara que agora a gente vacinado possa entrar mais, voltar mais a esses contatos. Viu? A Denise está dizendo que está sentindo muito falta também. Eu espero vocês aqui, vocês três aqui, vocês quatro aqui, viu? Eu quero saber se da Larissa, se ela, o namorado dela já aprendeu a falar português. Acho que ele falou algumas palavras, ele teve que me receber em português, foi uma Ah, exigência. muito bem, tá certo. Viu? Quero aqui agradecer a presença. Vamos falar aqui do Pantico, do Cadorno, né? Um dos momentos que quero realizar também, Kelsen Regis, ele está nos convidando para ir para a montada, para a gente fazer. Ele não disse isso aqui, não, mas já estou intuindo para a gente fazer um encontro e conversar muito, jogar RPG e conversar muito e discutir políticas públicas, né, de leitura, que eu sei que ele tem essa liderança e tem essa função lá em Amontada. Conte conosco. Né? É, o Valber Nogueira, Gláucia Lima, acabou de entrar na hora que a gente está se despedindo. Né? O Pantico, quero fazer o registro aqui do Pantico. Eu não sei se o Jofran, ele entrou também, o Jofran, ele tem o Semente das Artes, que eu acho que a gente pode manter uma conversa aqui, viu? Muito obrigado, Regis, eu não quero te atrasar mais. Um abraço E também. quero dizer que no dia 16, sábado, 10 horas da manhã, a gente vai ter um convite especial com o Jofran, com o Pantico, com o Chico Araújo e com o Euclides Timóteo. Tá certo? Eu vou divulgar, fiquem atentos e muito obrigado. Obrigado, meu irmão Regis. Um abraço, quero sempre mais, amigão. É, vai. É, voé.